Eu queria convidar você que está comigo aqui a abrir sua Bíblia, se você tem, ou apenas ouvir. Nós estamos aprendendo o Evangelho de Marcos, entramos capítulo por capítulo e estamos entrando agora no capítulo 6 e vamos ver um acontecimento que vai despertar teu coração e com certeza te ensinar a viver com Jesus. Diz assim, capítulo 6, versículo de número 1. E partindo dali. Partindo da onde, pastor? Jesus tinha acabado de sair de Cafarnaum. Ele havia ressuscitado uma menina, a filhinha de Jairo. E nós vimos ontem e pudemos entrar dentro do quarto de Jairo, da garota, junto com o pai, a mãe. E foi assim uma experiência tão gostosa aqui, né? Ouvindo a ministração. E logo depois dele ter ressuscitado a garota, a filhinha de Jairo, uma menina de 12 anos, ele sai dali. Ele sai daquela aldeia, Cafarnaum. Cafarnaum foi o quartel-general de Jesus, posso dizer assim. Ele passou grande tempo ali fazendo grandes milagres, grandes ministrações de milagres. A palavra Cafarnaum quer dizer aldeia da consolação. Essa aldeia da consolação foi visitada também por uma palavra de juízo do próprio Senhor Jesus. Jesus diz assim: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, porque se em Tiro e em Sidom, ou em Sodoma e Gomorra, tivessem operado os milagres que nesse lugar se operaram, eles há muito teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E naquele dia vai vir maior juízo sobre vocês, porque se operasse lá, eles se arrependeriam, mas como vocês viram a glória e não tomaram a postura necessária, virá juízo. Então, partindo dali, chegou à sua terra, Nazaré. Ele deve ter andado em torno de quase 2 dias, 1 dia e meio. Ele sai de Cafarnaum e vai em direção à sua terra, lugar onde nasceu. É uma região de subida, vai caminhando em direção a um lugar elevado, um lugar de montanhas, um lugar de lugares altos. Então ele deve ter andado em torno de 1 dia e meio a 2 dias junto com seus discípulos, parando, comendo, gastando a sandália dos pés. E quando ele chega lá com seus discípulos, ali na sua pátria, no seu lugar de nascimento, era sábado. E chegando o sábado, começou ele a ensinar na sinagoga. Sinagoga onde sua mãe, seus irmãos, seu pai. Sinagoga que ele frequentou quando ele era menino, quando ele era criança. Sinagoga que ensinava as leis, os profetas. Sinagoga que estava aberta para acolher o povoado daquela região. Era um sábado e ele vai até a sinagoga e começa a ensinar. E o que acontece é interessante, porque muitos que se reuniam ali, você tem que ter essa mentalidade quando você lê esse texto. As sinagogas e esses lugares religiosos era não só o lugar do ensino, não é? Mas era o lugar onde todo mundo frequentava, porque antigamente não tinha televisão, não tinha internet, não tinha essas redes sociais que nós temos hoje. Então, esses ambientes eram ambientes onde a comunidade aprendia dos seus líderes, a comunidade estava ali frequentando, viviam aquilo ali, não é? E eles começaram a se admirar. Jesus se levantou, começou a ensiná-los,
E eles começaram a dizer: da onde é que vem tanta sabedoria? De onde é que vem isso que ele fala? Porque ele é alguém igual a nós. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como é que acontecem tantos milagres quando ele impõe as mãos sobre as pessoas e ele ora com as pessoas, as abençoando? Como é que isso pode acontecer? Ele é alguém que pisa o mesmo solo que a gente. Ele é alguém que frequentou o mesmo lugar que a gente. Ele é alguém aqui, um nazareno, alguém aqui da nossa terra. Um igual. Como é que um comum como nós pode nele operar coisas tão extraordinárias? Como alguém tão ordinário, no sentido de comum, pode nele habitar o maravilhoso, o extraordinário, o grande? Tanta sabedoria, toda essa revelação de amor, de graça, de poder. Por acaso ele não é o carpinteiro? Aquele que faz obras junto com seu pai? Ele não é este o carpinteiro? Não é esse aquele menino que cresceu aqui com José, com Maria, com filho da Maria, que é o irmão lá do Tiago, que é o irmão do José, né? Que é também irmão de Judas e de Simão? Não é este que aqui tem conosco suas irmãs? A meninada toda joga bolinha de gude, cuida de gado. O pai dele tem a carpintaria ali do lado, faz os umbrais das portas. E ele ajuda o pai dele, não é o carpinteiro? E Jesus começou a lhes dizer: não há profeta sem honra, senão na sua pátria. Ele está ali na sinagoga e começa a dizer: entre os seus parentes e na sua casa. E ele não pôde fazer ali nenhuma das obras maravilhosas. E somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E ele ficou admirado com a incredulidade deles. E saiu percorrendo as aldeias vizinhas e continuou ensinando. Esse texto ele me deixa estarrecido, me deixa admirado. Como é que pessoas que têm a oportunidade de usufruir do dom de Deus, pessoas que têm a oportunidade de experimentar da palavra e de tantas manifestações de graça, de cura, de milagres, de favor, de revelação, da bondade, do ensino, das manifestações do Todo-Poderoso, como essas pessoas, elas simplesmente por causa de um preconceito e por causa de um fechamento de coração, não são capazes de tocar na vida, experimentar os processos divinos. É algo da gente olhar um texto desse e ficar alerta, porque esse povo era um povo de intimidade. Veja, esse povo era um povo que tinha tido intimidade com Maria, com José, com Tiago, com Judas, com o próprio Jesus, com Simão, seu irmão, e com as irmãs. Mas esse excesso de intimidade gerou um desprezo. Esse excesso de aproximação parece que cria neles, em primeiro lugar, uma grande admiração, porque eles começam a ouvir Jesus falando
E eles começam a dizer, caraca, se eles fossem lá do Rio de Janeiro, eles estão dizendo, caraca, mano. Eles se admiram de tudo aquilo que Jesus está trazendo e das obras que ele está operando. Eles ficam tão admirados que eles se espantam. O texto diz assim, e se admiraram da sabedoria, dos sinais, das maravilhas, das coisas que estavam vendo. Só que a admiração, ela de repente se torna uma rejeição. A admiração se torna ou faz com que o coração deles seja tomado, eu acredito que é isso, ele seja tomado de uma inveja, de um sentimento de como é que esse camarada que pisou no mesmo território, que teve a mesma ambiência, que cresceu e experimentou a mesma comida, que andou com a gente aqui quando era garoto, que os pais e todo mundo está aqui. Como é que esse cara pode ter toda essa coisa extraordinária nele? O negócio é a gente não dar muita atenção para isso não, porque a gente vai acabar criando um reizinho entre nós e se a gente aceitar, se a gente se abrir, a gente vai ter que concordar que de fato nele existem verdades extraordinárias. Muita gente não fica na superficialidade porque eles não querem se comprometer concordando. Admiram o Evangelho, são capazes de dizer, nós somos da igreja tal, nós frequentamos, somos cristãos, conhecemos a Maria, o José, o Tiago, o João, conhecemos toda essa galera, mas a gente não vai dar tanto crédito para esse que fala, ou será algo muito superficial, o crédito que daremos com admiração, porque se dermos crédito, se de verdade entregarmos o nosso coração para isso, nós vamos reconhecer que nele operam maravilhas e que o que ele fala mexe tanto com as estruturas do meu ser que eu vou ter que tomar posicionamentos. E eu não quero tomar posicionamentos. Eu não quero me comprometer com essa palavra. Eu não quero me comprometer com... Eu quero continuar nesse estado adormecido de alma. Aí o Senhor Jesus, quando ele percebe que eles se escandalizam nele, primeiro admira, depois escandaliza. Ele diz, não há profeta sem honra, senão na sua pátria. As pessoas têm feito desse negócio de honra uma doutrina até meia sinistra no nosso meio gospel, né? Tem gente aí beijando o pé de pastor, de apóstolo, de sei lá o que mais aí, semideus, e vivem uma dimensão idólatra de honra por causa do ensino errado. A honra, ela consiste aqui, nesse texto e na verdade, no fato de você reconhecer que aquele que fala, ele o fala da parte do Senhor, e ainda que aquilo que ele fala gere incômodo e gere a necessidade de posicionamentos, porque eu entendo da onde vem, eu vou mudar as posturas do meu coração para aceitar as ministrações.
E nesses dias o que mais acontece e vai acontecer, ouça isso, será um desprezo e um escândalo à ministração da verdade e daquilo que Jesus tem para nós. O Espírito de Deus diz nas Escrituras, com respeito aos nossos dias, virá um tempo, é hoje esse tempo, isso está em 2 Timóteo capítulo 4, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e conforme os seus desejos, e desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão às fábulas. Por que um profeta ele não tem honra na sua terra? Por que um profeta não tem honra entre seus parentes, na sua casa? Porque o profeta é um camarada que, por possuir uma liberdade em Deus, ele gera um incômodo terrível. Porque ele consegue ver, não só o futuro e as implicações do futuro, mas ele consegue ver as mentiras, ele consegue discernir os enganos. Um profeta, quando se levanta num sistema como nós vivemos hoje, ele vai dizer: existe estelionato. Mano, quem quer ouvir um negócio desse? Eu sei o que eu estou dizendo. Algumas pessoas, elas rotulam os profetas e dizem assim: esse cara é um amargurado. Esse camarada é um sujeito um frustrado, alguém que se deu mal na vida. Não. Porque ele se levanta como voz profética num sistema religioso como o nosso e diz: o que está acontecendo é estelionato no altar. O que está acontecendo é que as pessoas têm olhos cheios de cobiça, que os líderes religiosos são homens que ensinam o povo a ser pagão, que a cúpula poderosa que se assenta nos tronos de poder são homens manipuladores e que manobram massas. Quando um cara começa a dizer um negócio desse, eles de maneira automática vão rejeitar o processo. Porque eles não querem sair dos seus troninhos. Eles estão tão envolvidos com o sistema de estelionato, de mentira, de falsificação da verdade, de doutrinamento de engano. E o pior é o povo, que tem comichão no ouvido para ouvir as mentiras que se falam nos nossos dias. Porque o que o povo tem é um desejo concupiscente, deseja aquela barganha, aquela bagaça, aquela coisa imunda. Agora, você levantar a voz, ou a sua presença num lugar desse, já gera um incômodo do caramba. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu frequento ambientes religiosos. Há pessoas que nos tiram do altar. Existem sistemas que querem apagar a luz. Tanto que quando o profeta João se levantou, os religiosos e os poderosos brincaram com a luz dele. Já viu essa historinha no meio religioso? Esse cara tá falando coisa que não deve. Vamos apagar a luz dele. Aí joga o cara num canto.
tira o holofote dele, promove ele, assim a linguagem da babaquice religiosa. Vamos promover ele para aquele outro lugar e vamos imaginar e achar que ele está sendo promovido. O que o Senhor Jesus aqui está escandalizado é com a dureza do coração daquela galera que é incapaz de usufruir por causa de uma atitude de, primeiro, preconceito, de não se abrir para a verdade, para as ministrações da vida, do reino. E por que não se abrem? Sabe por que eles não se abrem? Eles dizem assim, esse cara é igual eu. Esse cara viveu as mesmas experiências que eu vivi. Quem ele pensa que ele é? Ele pensa que ele é maior do que eu? Essa é a visão. Aí eu sou pastor. Como eu sou pastor de um rebanho, eu vou olhar para outro que está chegando aqui em nome de Jesus. Eu conheço a vida dele, viveu no mesmo ambiente que eu, e ele está dizendo coisas que me incomodam. Por que eu vou credibilizar um cara como esse? Por quê? Agora, o grande problema é justamente esse. Porque você olha para a pessoa e você faz a leitura de que a pessoa é um cara, um camarada, alguém que só porque pisa no mesmo solo seu ou porque cresceu num processo igual ao seu. E você acaba desprezando o dom de Deus e a voz de Deus e as manifestações dos milagres e da graça que poderiam ser operadas, porque o seu olhar é um olhar invejoso, é um olhar preconceituoso, é um olhar incapaz de honrar Deus na vida de um homem. O que o Senhor Jesus fala para mim, para você nesse texto aqui é algo muito poderoso e ainda mais dos nossos dias. Porque diante do Deus, do Senhor Jesus, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda, virá um tempo em que no meio cristão gospel não suportarão a palavra do Evangelho. O tempo é hoje. Terão comichão nos ouvidos, se unirão a falsos doutores e a falsos mestres e a falsos pregadores que em meu nome chegarão operando até sinais conforme a seus desejos e concupiscências. Não darão ouvidos à verdade, se voltarão a fábulas mentirosas. Gente, eu estou falando com você que está me ouvindo no nome de Jesus, eu estou falando. Jesus entra na sua terra, ele começa a ministrar aos da sua casa, ele começa a ministrar aos da sua pátria, ele está junto com seus discípulos, e ele não pode operar ali milagres, porque aqueles que estão ali ouvindo, ainda que se admirem do que ocorre na vida deles, rejeitam a palavra da verdade.
só sobre alguns, impondo as mãos, curou alguns enfermos e ficou admirado da incredulidade deles. Que você possa, você que está me ouvindo aí, eu tenho dito o seguinte: eu sou um homem, e isso foi Deus que falou para mim fazê-lo, e essa pronúncia está diante do sumo sacerdote da minha confissão. Eu tenho dito diante do meu Senhor: Pai, eu sou um homem viúvo da lei, porque ela morreu para mim. Eu sou um homem divorciado desse esquema religioso corrompido e maligno que opera nessa nação. Mas estou casado com Jesus. Eu tenho uma aliança com o meu Senhor. E eu justamente fiz esse pacto com o meu Senhor para poder viver em liberdade completa, e não tem, pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser conhecido, pode ser desconhecido, pode ser famoso, pode ser quem for. Eu não tenho, como diz aí o ditado, rabo preso com ninguém. Nada. Não devo nada a ninguém. Mas a palavra da verdade está nos meus lábios, e eu estou denunciando no Senhor algumas situações que precisam serem observadas, e o povo dessa nação precisa se voltar à verdade e voltar-se ao Evangelho. É por isso que estamos aprendendo o Evangelho de Marcos. Isso não nasceu no meu coração porque eu estou atrás de audiência. O que eu menos quero é audiência. Para mim não me importa se esse negócio, telinha de televisão e mensaginha enviada. O que me importa é pronunciar o que o Senhor tem mandado eu fazê-lo. E a palavra do Senhor é essa para mim e para você: se volte ao Senhor da vida. Por que me voltaria? Porque ele não pôde fazer ali nenhuma obra. Curou só alguns enfermos, impôs as mãos e curou alguns. Eu estou dizendo, se volte para que você possa usufruir, para que você possa obter, para que você possa viver. Isso implica constrangimento, arrependimento, mudança de postura, de entendimento e de consciência. Mas esta é a verdade. Aquele povo perdeu a grande oportunidade, porque mediram, porque no excesso da intimidade permitiram que o coração desprezasse a verdade. Não está aqui entre nós Maria? Essa historinha de Maria, José, Tiago, João, Judas, Evangelho, Jesus, essa conversinha toda aí, qual é deles? Admirando-se da incredulidade. Que Deus, tem gente que tem gerado uma admiração estranha em Deus. Deus está admirado da incapacidade de alguns de crerem nele. Essa admiração procede justamente por causa do espírito de engano que opera nos nossos dias. Porque é tanta gente falando em nome de Deus, é tanta gente vindo em nome de Jesus e anunciando doutrinas que geram comichão no ouvido, doutrinas pagãs, que depois que o povo experimenta essa barganha, essa mentira toda, se frustra pensando que aqueles que falavam em nome de Deus eram de Deus. E gera-se um cinismo, uma incredulidade, o espírito da apostasia nasce numa nação, em uma geração,
justamente por causa desses doutores com suas concupiscências que produzem mentiras. Mas estamos chamando você a ver Jesus no Evangelho e crer nele e se abrir a ele e honrá-lo e usufruir do que ele tem para você. Esta é a palavra do Senhor para mim e para você. Aprendendo com Jesus no Evangelho de Marcos. Compartilhe, anuncie, derrame ela sobre essa nação e aqueles que têm ouvidos que ouçam a palavra do Senhor. Pai, se existe uma admiração que eu quero gerar no Senhor, é da fé de acreditar que o Senhor não só tem para mim recursos, provisões, mas tem para nós uma vida abundante. Que o nosso coração não caia num posicionamento de descrédito por causa dos dias presentes. E aqueles que me ouvem, estão me acompanhando aqui, olhando para Jesus nessa história tão linda escrita por Marcos, possam ter o coração despertado e possam viver e usufruir de tudo que o Senhor tem para nós. Assim eu abençoo os meus ouvintes, no nome de Jesus. Amém.